Então, olha, qualquer admiração por Karl Marx denota uma falha de caráter muito grave. Eu também admirei Karl Marx quando eu tinha 17, 18 anos. Depois fui lendo, estudando, sabendo das coisas. Falei, não, este é um homem absolutamente desprezível. Não é um grande pensador em hipótese alguma. Se o sujeito não percebe qual é a sua situação profissional e econômica real, sua situação social real, ele não tem base para examinar o resto. A coisa mais óbvia do mundo é o seguinte: você entende a sociedade a partir da compreensão que você tem do seu próprio lugar nela. Assim como um desenhista, ao desenhar, tem que levar em conta não só o objeto, mas a posição que ele está em relação ao objeto. Por exemplo, medir distância, etc. Sem isso, ele não vai poder desenhar. Então, um sociólogo pretenso, cientista social, que não tem uma visão clara da sua própria vida, ele não vai ter uma visão clara da sociedade jamais. Essa é uma coisa, na verdade, muito simples. E Karl Marx foi um sujeito que, a primeira vez que ele viu um proletário na vida, a primeira vez, foi quando a sogra dele, que era baronesa, mandou uma moça proletária para trabalhar na casa dele. E o que ele fez? Ele conheceu a moça, sem dúvida, conheceu no sentido bíblico, comeu, e a mulher teve um filho, que ele não deixava nem entrar em casa, educou, criou o rapaz no porão. Isso era o que ele sabia do proletariado. Então, como poderia ter uma visão clara do presente se não teve sequer a vivência do proletariado? Depois, quando ele formou a primeira Liga dos Comunistas, só tinha 18 pessoas, e os dois únicos proletários que havia ali eram os tipógrafos que compunham o jornalzinho do movimento, e pelos quais Marx tinha um total desprezo. Também, você vê, uma observação que ele faz sobre os proletários é que eles ainda precisam do guiamento dos intelectuais. É uma coisa que eu sempre achei muito estranha, porque se, segundo ele, somente a classe proletária pode ter uma visão objetiva do processo histórico, por que precisaria do guiamento dos intelectuais, que são burgueses ou pequenos burgueses? Se eles enxergam a realidade por si mesmos, a realidade que as outras classes não enxergam, por que eles têm que se submeter ao guiamento dos pequenos burgueses, entre os quais ele próprio? Aliás, ele não era um pequeno burguês, ele era um grande burguês. Eu acho isso um dos problemas mais sérios do marxismo, e Marx jamais dedicou uma linha ao tratamento desse problema. Tanto que, quando acontece a Revolução na Rússia, o que se cria ali? Uma nomenclatura, uma classe dominante composta de intelectuais, basicamente de intelectuais, os quais mandam no proletariado. Então, em vez da ditadura do proletariado, você tem uma ditadura sobre o proletariado. Quanto à consciência de classe do proletariado, ela estava tão ausente que o Georg Lukács, o filósofo húngaro, chegou a propor a ideia de que a consciência do proletariado não era a consciência que ele tinha atualmente, mas era a sua consciência possível que os intelectuais tinham que despertar. Então, que raio de consciência proletária é esta? Até hoje está muito mal explicado. Mas, de qualquer modo, eu sempre disse o contrário do que ele está me atribuindo aqui. Eu nunca disse que Marx era um pensador utópico, criou uma imagem do futuro e tentou realizar. Não, não foi isso. Ele tinha essa imagem do futuro e essa imagem era utópica, mas isso de fato não era o centro do pensamento dele. O centro do pensamento era o exame do processo. Mas que ele tinha, no fundo, a imagem utópica, a frase que eu acabei de citar mostra. Não é isso? Também existe um outro vídeo do mesmo cara, em que ele fala da religião, em que ele diz, olha, a religião é que tem que nos provar que Deus existe. O ônus da prova está com quem propôs a tese. Bom, eu vejo exatamente o contrário, porque quando houve uma civilização ateística no mundo, nunca houve nenhuma, nem hoje existe. Você tem nações ateísticas, mas a civilização delas ainda é muito mesclada com elementos cristãos. No mundo oriental não tem nenhuma civilização ateística, ou seja, a civilização ateística foi uma ideia que apareceu e que não se realizou ainda. É esta ideia que tem que se justificar. A outra crença, se é comum a toda a humanidade, ela não tem que se justificar nada. Quem tem que justificar? O ônus da prova cabe ao acusador. Ninguém inventou a teoria de Deus contra nada. Não é que assim, todo mundo era ateu e apareceu um cara com a ideia de Deus. Se fosse isso, claro, ele que teria que provar. Mas isso nunca aconteceu. Nunca houve nenhuma civilização ateística. Todas são teístas, todas.
E é evidente que ele está invertendo o ônus da prova, o que mostra que não tem muita cabeça no lugar. Quer dizer, se você quer... É aquela expressão do escolástico. Tudo aquilo que todos em toda parte sempre acreditaram. É isso, o teísmo é isso. Né? E por que é este que tem que se justificar? E daí ele diz, pior, o teísta ele teria que argumentar primeiro que existe um Deus genérico, um Deus abstrato, um Deus que é o primeiro motor imóvel, Deus Aristóteles, no fim das contas. E depois teria que provar que este Deus coincide com o Deus da sua religião. Não existe nenhuma religião que jamais baseou na ideia de um Deus abstrato e genérico. Nunca nenhuma. Cada uma só aparece com o seu Deus, que tem características muito definidas e peculiares. O Deus genérico aparece na cabeça de Aristóteles, de fato. Mas, olha, quando Aristóteles apareceu, já existia religião há muito tempo. Né? O judaísmo já tinha pelo menos 3 ou 4 mil anos quando apareceu. E você vai dizer que o Deus de Moisés é um Deus genérico? Moisés trouxe as tábuas da lei e diz, olha, aqui nessa tábua está aqui o Deus genérico, o Deus de Aristóteles, e aqui está o nosso Deus judeu. Foi isso que ele fez? Que palhaçada, rapaz! Quer dizer, o ônus da prova é quem está contestando uma crença geral, não aquele que está simplesmente repetindo uma crença universal. Você não sabe o que é o ônus da prova. Né? E, em segundo lugar, eu repito, nunca existiu uma religião que propusesse um Deus genérico. Isso nunca existiu. É você que está, vamos dizer, tomando o Deus de Aristóteles como se ele fosse anterior ao Deus cristão, judaico, hinduísta, etc, etc. Isso é uma besteira fora do comum, que prova que você jamais estudou nada de religião, você não sabe nada de religião. Né? E está fingindo que sabe. Terceira coisa que me deu no saco é o seguinte. Ele reconhece que é impossível provar a inexistência de Deus. E de fato é. Mas daí ele diz, é impossível provar a inexistência de qualquer coisa. Por exemplo, não podemos provar a inexistência do coelhinho da Páscoa. Olha, isso certamente prova que esse rapaz não sabe nada de lógica elementar, nada. Quer dizer, esse diploma de filosofia que ele tem não dá nem para limpar a bunda, rapaz. Porque isso é uma questão de lógica elementar. Veja, o coelhinho da Páscoa, ele é impossível. Por quê? Uma das qualidades que se atribuem a ele é incompatível com a sua definição. Quando uma propriedade desmente a definição, você tem um caso de impossibilidade absoluta. Qual é essa propriedade no coelhinho da Páscoa? O coelhinho sabe o endereço de todas as crianças do mundo. Isso é incompatível com a definição dele como coelho. Não tem como você fazer caber isto na definição do coelho. Portanto, o coelho é impossível. E aquilo que é impossível, você não tem que provar a inexistência, porque ela já está provada. Ela já está provada por hipótese. É uma coisa de lógica elementar que todo garoto de ginásio tem que saber. Mas esse seu doutor não sabe. E segundo, ele diz que inventaram de provar a existência de Deus pela razão para salvar a religião. Então, a religião estava em perigo e decidiram então criar argumentos racionais, né, para defender a hipótese do Deus genérico. Eu digo, peraí. Isso começa no catolicismo no século XIII. Né? A igreja não estava ameaçada de nada, ela estava no auge. Não inventaram isso para salvá-la. Inventaram, talvez, vamos dizer, para enfeitá-la. Pode ser, você pode até dizer isso. Tá certo? Quer dizer, já estava todo mundo convencido daquilo, alguém decidiu dar um reforço, tá certo? Um reforço extra. Não é isso? Então, praticamente você não vai encontrar nenhum pensador ateístico nessa época, não, simplesmente não tem. Não é isso? Pode ser que, por exemplo, quando você vê São Tomás argumenta muito contra os muçulmanos, não é isso? Usando inclusive elementos da própria doutrina islâmica. Não é isso? Mas ele não está tentando salvar uma igreja ameaçada pelo ateísmo. Uma onda de ateísmo genérico só vai aparecer no século XVIII. E mesmo assim muito limitado. Né? Agora, mais adiante, o sujeito diz, olha aqui, agora eu vou explicar para vocês
o sentido que Marx deu à expressão a religião é o ópio do povo. Ele vai lá explicar o marxismo. Em primeiro lugar, se você quer explicar a origem de uma expressão, você tem que saber a origem dela. Né? Essa expressão não é de Karl Marx, essa expressão é do poeta Heinrich Heine, que Marx copiou. Muitas das expressões mais famosas de Marx são copiadas. Ele fazia isso à torta e à direita. Não nego que ele tivesse algum talento aforístico, fazer frases, sobretudo frases insultuosas. Eu estava vendo agora mesmo, né, numa gravação do filósofo espanhol António Escotado, e ele conta que na correspondência total de Karl Marx com centenas e centenas de amigos, eles, entre todos, mais de uma centena de amigos com os quais Marx se corresponde, só 2 ele não insulta. Isso os amigos, você imagina os inimigos. Né? Quer dizer, Karl Marx era evidentemente um sujeito odiento. A coisa que ele, no começo da vida, os poemas que mais o inspiravam eram os poemas que falavam do fim do mundo. O verso preferido dele era do Mefistófeles do Goethe, tudo o que existe merece perecer. Ele tinha um culto do fim do mundo. E as amizades dele também eram baseadas na ideia do fim. E Karl Marx era, obviamente, um sujeito louco. Ele não era bom da cabeça. Né? Então, o fato de o sujeito viver a vida toda de dinheiro emprestado dos amigos, emprestado não, dado dos amigos, né? E nunca agradecer, jamais agradecer nem o pai, nem a mãe. Ao contrário, né? Ele odiava a mãe. Né? E o pai ele não foi nem no enterro. Né? Ele não estava tão longe assim para não ir no enterro. Né? E o Engels, que o sustentou quase metade da vida, quando morreu a namorada do Engels, que o Engels tratava como se fosse a esposa, uma mulher muito querida dele, o Marx escreve ao Engels uma carta de 10 laudas. As 2 primeiras linhas são votos de pêsames, mas o resto é pedido de dinheiro. Você vê a sensibilidade humana que esse sujeito tinha. Né? Quando você vê que o filho bastardo que ele teve com a empregada nunca pôde nem entrar na casa, e das filhas dele, pelo menos 2 se suicidaram, a terceira não sei direito. Né? O cara impôs essa vida medonha, ele com um diploma, ele assinava doutor Karl Marx, né? Claro, com um diploma de doutor, como podia passar apertado na Alemanha ou na Inglaterra? Não podia, só passar porque não queria trabalhar. Ele impôs isso à sua família. Agora, você vai dizer que ele tinha assim, amor ao proletariado? Uma classe que ele nunca tinha visto? E que a primeira que ele viu, ele comeu? Né? Só se for amor nesse sentido, tem amor erótico à proletária, isso sim. Então, olha, qualquer admiração por Karl Marx denota uma falha de caráter muito grave. Eu também admirei Karl Marx quando eu tinha 17, 18 anos. Depois fui lendo, estudando, sabendo das coisas. Falei, não, este é um homem absolutamente desprezível. Não é um grande pensador em hipótese alguma. Né? O único gênio que ele tem é o gênio do insulto. Ninguém no mundo insultou tão bem quanto Karl Marx. Isso eu não posso negar. Tá certo? Depois teve aquele escritor americano, escreveu o livro dos insultos. Karl Marx é que devia ter escrito o livro dos insultos.